falando aqui sobre o entendimento de filho, né? Restaurando essa paternidade de Deus. Você hoje, se você já aceitou o plano de Deus, confessou Jesus como Senhor, não é aceitando a obra da cruz do Calvário, você se tornou filho de Deus. Ok? A palavra diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, você se tornou filho de Deus. Quando você recebe Jesus, recebe o plano de Deus, crê no Senhor Jesus. E a palavra diz em Efésios capítulo 5, no versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E é importante percebermos que no Éden, quando o homem pecou, pelo menos três coisas ali foram perdidas. Não é? Em primeiro lugar, foi perdido a comunhão com Deus. Então, a comunhão com Deus é rompida no momento do pecado. A condição de justiça. Então, antes do pecado, o homem ele tinha essa liberdade de estar diante de Deus sem condenação, sem culpa, sem se sentir inferior. Mas após o pecado, então agora o homem ele recebe aquela influência do medo, ele corre da presença de Deus, ele se esconde por detrás das árvores, porque entra um sentimento ali de inferioridade, entra um sentimento de medo e ele, ao invés de correr para Deus, que era a solução, ele corre para longe de Deus. Por quê? Porque ele perde a consciência de justiça, ou essa condição de justiça, que é essa habilidade de estar diante de Deus sem condenação, sem culpa. Então ele foge. Então o homem perde a comunhão com Deus, o homem perde essa condição de justiça, de estar diante de Deus com liberdade, e ele perde também a autoridade. Então o homem recebe o domínio, assim que é criado, Gênesis 1, 26, 27 e 28, ele recebe o domínio sobre toda a criação. No entanto, quando, por causa do pecado, ele perde. Então ele perde essas três coisas. A comunhão com Deus, ele perde a condição de justiça e ele perde a autoridade, né? Ou a ousadia para exercer a autoridade que Deus havia confiado. Agora, quando o homem se afasta de Deus por causa do pecado, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, então algo muito sério ali acontece. Então o homem se distancia de Deus e ele perde características daquela imagem e semelhança de Deus que havia recebido no princípio. Então o homem vai cada vez mais caminhando para o pecado, caminhando para longe de Deus e se distanciando do propósito de Deus, da vida de Deus, e vai perdendo a imagem de Deus. Até que esse homem, ao conhecer Jesus, e Jesus é a resposta, Jesus é a solução, ele volta para Deus. E aí ele vem, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, porque convicção chega no coração dele, né? Efésios 1,13 diz que depois que ouvistes, né, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então o homem agora é selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo ressuscita o espírito humano e os dois passam a ser um. E o homem agora vive, entra nessa condição. Agora ele recebe essa nova vida, né? A vida de Deus, ela entra no homem. A vida Zoe, a vida que os gregos chamavam de Zoe, né? E que nós tomamos para nós esse entendimento, que não é a vida biológica, mas é a vida espiritual. O homem está de novo vivo espiritualmente, porque o Espírito Santo agora passa a habitar no espírito humano. E em linguagem bíblica, o apóstolo Paulo chamou isso de ser nova criatura. Ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a nova vida para com Deus. Também Jesus, conversando com Nicodemos, ele usa, né, a palavra novo nascimento. Ele diz que o homem é necessário nascer de novo.
Então, quando o homem diz sim para o plano de Deus, ele nasce de novo para Deus. Amém? E estamos falando sobre paternidade. Agora, o homem começa a dar novos passos na direção correta. Então, Deus criou o homem com um propósito. Adão foi criado com um propósito. E esse propósito não mudou. Então, todo o projeto de salvação é para restaurar o homem à condição inicial. Ok? Evidentemente que o homem era alma vivente, e o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz em Coríntios, que esse passou a ser espírito vivificante. Então você tem uma condição ainda melhor, essa condição de estar diante de Deus, sem condenação, sem culpa e sem inferioridade. Lembra? Eu falei que o homem havia perdido 3 coisas. Agora o homem resgata essas 3 coisas. Então, o homem havia perdido a comunhão com Deus. Então, quando ele diz sim para o plano de salvação, ele volta a ter acesso a essa comunhão, a poder estar na presença de Deus, livre de toda culpa ou condenação, né, por conta do sacrifício de Jesus, fazendo valer o sacrifício de Jesus na cruz. Então, a comunhão é restaurada, a autoridade para exercer domínio, né, sobre todas as obras do mal é restaurado. O homem agora volta a ter autoridade no nome de Jesus. A comunhão é restaurada, como eu falei, e essa condição de justiça, não é? Essa habilidade de poder estar diante de Deus, livre de toda culpa ou de toda condenação. Então, tudo aquilo que o homem havia perdido, ele recebe de volta, não é? Na pessoa de Cristo Jesus. Agora, como filho, nós precisamos renovar a nossa mente para poder entender quem realmente nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade? Imagina uma pessoa que, por qualquer motivo, o filho foi tirado dele. E ele viveu durante anos e anos e anos longe do pai, longe da família. E quando ele é restaurado, quando ele volta para casa, ele precisa aprender uma série de coisas. Eu lembro de uma breve história que conta mais ou menos isso. O rapaz tinha sido tirado dos pais, os pais uma família bem de vida, uma família bem estabelecida, e de repente esse filho foi distanciado e foi criado como alguém muito pobre, desprovido de todo luxo, desprovido de alimentação, desprovido de tantas coisas. Mas disse que com 16 anos, essa família, ele estava tão parecido com o pai que alguém insistiu para fazer o teste de DNA. E de repente descobre-se que aquele menino era filho desse homem, que era um homem bem de vida, um empresário, e esse filho é resgatado e agora ele precisa aprender a viver desfrutando de tudo aquilo que ele nunca teve. E ele vai levar um certo tempo até poder ganhar essa mentalidade. Ele vai precisar aprender a conviver, a viver em sociedade, aprender bons hábitos e tantas coisas que ele vai precisar para poder ser restaurado. Agora veja bem, nós estávamos no mundo e aprendemos a pensar como o mundo pensa. Uma vez em Cristo, o nosso espírito está pronto, mas a nossa mentalidade, a alma precisa ser renovada. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, essa estrutura de pensamento que precisa ser vencida pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Entender o que Deus pensa e começar a pensar como Deus pensa, substituir pensamentos. O apóstolo Paulo chama isso de renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E uma vez que nós entramos nesse processo, entendendo a nossa nova identidade, tirando aquela identidade de escravo. Lembra do povo no Egito, o povo de Israel, escravizado no Egito? Então, uma vez, quando eles já estavam no deserto, eles eram filhos de Deus, mas pensavam como escravos. Então precisavam uma mudança de identidade, uma mudança, uma restauração de quem eles realmente eram. Então nós vamos descobrir agora quem somos, o que temos e o poder que exercemos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, quem somos, depois o que temos e o poder que exercemos em Cristo Jesus. E esse entendimento de paternidade, que somos filhos, precisa chegar ao teu coração.
E uma vez entendendo que é filho, você vai poder desfrutar. Lembra quando o filho pródigo volta para casa, o pai manda fazer uma festa, manda trocar de roupa, porque o filho estava retornando. Mas o outro irmão achou ruim. E na reclamação do outro irmão, o pai explica: filho, tudo que eu tenho é seu. Então ele era um ótimo servo, mas não sabia ser filho. E nós precisamos entender a nossa paternidade em Cristo Jesus. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Compartilhe esse vídeo, seja canal de bênção, transmita a palavra de Deus para outras pessoas e vamos ganhar, restaurar esse entendimento para poder desfrutar daquilo que o nosso Pai tem. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Um grande abraço no nome de Jesus.